Há uma palavra de um servo de Deus, que quando eu estava passando ali, ele passou para mim. E essa palavra, talvez seja para alguém que está aqui ou para alguém que está em casa. E o que esse irmão falou foi o seguinte, que Deus colocou no coração dele que tem pessoas que estão a um passo de abandonar a sua fé, de abandonar a igreja e de sair sem rumo por aí. Porque tal é a opressão que você tem vivido nesses dias. Mas eu quero declarar e profetizar, como esse louvor que o irmão Luizinho cantou, que nesta noite você vai sair daqui transformado. E ao invés de você querer fugir da presença de Deus, você vai sair daqui aliançado com o Todo-Poderoso, para uma vida de vitória, para uma vida que vai fazer a diferença lá fora. Você que está pensando, que está desanimado, que está triste, que está querendo abandonar tudo, hoje você vai sair daqui aliançado com o Todo-Poderoso. E Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida, querido, que você não vai reconhecer quem você era, ou quem você tem sido, porque a partir de hoje você será diferente. A palavra que Deus colocou no meu coração, a gente vai passar por vários versículos aqui, mas antes, eu vou fazer algo. O pessoal da projeção, você poderia projetar a letra do louvor, do penúltimo louvor que o Ministério de Louvor cantou, não o último, o penúltimo. Projeta aqui para mim, por favor. Isso não estava no meu plano, mas quando eu estava sentado e vocês entoaram esse louvor, Deus pediu que eu passasse a letra e que você medite naquilo que você canta. Quando você está aqui louvando a Deus, medite naquilo que você está cantando. Deus me chamou, pode passar. Para a penúltima. É essa mesmo, eu vou construir. Você vê que eu não entendo muito de música, né? Digno dessa canção és tu, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todo nomes é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu. Eu sou teu. Santo és. Incomparável. Deus diz que Ele é santo e que nós devemos ser santos, da mesma forma que Ele é santo. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus vai encher o meu coração e o seu com um propósito. E esse propósito é mudar o mundo. E como é que nós vamos mudar o mundo? Nós vamos sair viajando por aí pelo mundo inteiro? O pastor Marcelo vai pagar as passagens? Não. Mas você pode impactar. Você pode impactar quem está do seu lado. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança, você pode impactar. Deus nos enche com amor que faz mudar o mundo, mas isso só vai acontecer através de mim e de você. Porque Ele escolheu assim. Ele poderia mandar os anjos para fazer essa obra, mas Ele escolheu a nós. Os anjos queriam fazer essa obra, mas Ele escolheu a mim e a você. Porque Ele nos encheu do amor dEle, para que através de nós possamos mudar o mundo. Como mudar o mundo? Muda o teu vizinho, muda aquele que está do teu lado. Eu vou mudar a pessoa? Não, o Espírito que está em você, o Espírito do Eterno, vai mudar o mundo através de você. Pode seguir. Eu vou construir minha vida em ti. A nossa vida tem que ser construída em quem? No Senhor. Ele é a base. Você não faz uma construção sem os alicerces. Ele é o nosso alicerce.
Nós construímos a nossa vida nele. Ele nos enche do seu amor e nós transformamos o mundo. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. E porque confiamos nele, não seremos abalados. Acabou, né? Amém. Esse louvor falou muito comigo. Nós temos que, quando você louva aqui, e eu creio que o Ministério de Louvor escolhe muito bem as canções, isso é parte da mensagem. O que você canta aqui pode ser profético na sua vida. Se você colocar fé naquilo que você está lendo, que você está cantando. Por isso que hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos do mundo gospel. Porque às vezes você liga o teu celular ou põe lá no Spotify para tocar uma série de músicas e de repente começam umas músicas que é gospel, mas que não fala da grandeza de Deus, gente. É enaltecer a si próprio. E outras que assim são ridículas. Você não pode estar louvando isso, porque isso não é louvor. Louvor é aquilo que engrandece o nome de Deus, que te faz alicerçar nele, que te faz entender que ele é grande, ele é poderoso e ele é glorioso. Nós estamos vivendo num mundo muito caótico, irmãos. E lá em Levítico 10:10, deixa bem claro que nós precisamos fazer a separação, entre o que é santo e o que é profano. Nós temos que ter esse discernimento. Porque o inimigo está trabalhando de tal forma que ele está juntando, ele está mesclando, ele está fazendo uma comunhão entre o santo e o profano. Dessa forma o inimigo tem trabalhado. Então você pega aquilo que é profano e começa a praticar aquilo que é profano, aquilo que é mundano. E está tudo certo, porque hoje em dia tem uma palavrinha mágica chamada nada a ver. Ah não, pastor, seja radical, nada a ver. A gente pode. Um funkzinho aqui, outro ali. Fala que é gospel, está tudo certo. Idolatrar um fulano aqui, o ciclano lá, está tudo certo. E essas coisas vão entrando. E de repente aquilo que é totalmente profano, que alguns anos atrás seria inconcebível no meio cristão, a gente vê isso sendo mesclado. E de repente está tudo certo. Porque hoje em dia o que mais importa é aquilo que eu penso, é a minha verdade, não a verdade da palavra. Então se eu entendo de uma maneira, é isso que importa. Se eu estou feliz, é isso que importa. Então o profano e o santo têm se misturado. E nós, porque essa responsabilidade, Levítico 10:10, Deus coloca em nossas mãos separar o santo e o profano, e muitas vezes, eu não estou generalizando, obviamente, mas eu estou falando de uma forma mais global, estou falando do mundo gospel hoje em dia, e o cuidado que a gente tem que ter com isso, porque nem tudo que é gospel é de Deus. Nós temos que separar o que é santo e o que é profano, mas eu só vou conseguir separar o que é santo e o que é profano se eu entender em profundidade o que é santidade, o que é santo, o que agrada ao meu Deus. Porque nós temos que querer, desejar, ansiar viver uma vida que vale a pena, uma vida alicerçada na palavra de Deus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Senão nós vamos nos transformar igual os outros que estão lá fora. E que diferença vamos fazer? Para que serve um sal que não salga? A palavra fala disso. Se o sal for insípido, sem gosto, que diferença ele vai fazer? Que diferença faremos nós lá fora? Se muitas vezes os que estão lá fora olham para nós e nós estamos tristes, nós estamos amargurados, nós estamos chateados, nós estamos preocupados, porque nós também temos boletos para pagar, e etc, e as coisas não estão indo muito bem, e aí a gente fica chateado, e aí os outros olham para a gente e vê que isso aí está pior que eu.
Não é isso que acontece? Aí nós queremos convencer a pessoa a vir para a igreja. O cara vai dizer, eu vou para lá para quê? Os mesmos problemas que eu tenho, ele tem e está pior. Porque ele vive reclamando. Eu trabalhei com um rapaz, logo que eu cheguei da Alemanha. E aí ele sabia que eu era crente, ele veio, conversou comigo e tal, eu não o conhecia. E depois eu vi que as pessoas falavam assim, poxa, mas ser crente igual esse aí? Ele é pior que nós, que não somos? É nossa responsabilidade separar o santo do profano, entender que eu tenho um Deus que eu sirvo e que Ele deseja que a vontade dEle se realize na minha vida. O grande problema de hoje é que as pessoas querem viver suas próprias vontades e esquecem que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Deus tem a vontade dEle. E Ele quer que a vontade dEle se manifeste em nossas vidas. Mas muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça que nós queremos a coisa de um jeito, desse jeito, daquele ou daquele, e nesse tempo. Nós queremos meio que determinar para Deus o que Ele tem que me dar e o tempo em que Ele tem que me dar. E logo, se eu não recebo isso que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu quero, eu saio fora e vou procurar outra igreja. É assim que está hoje em dia. E muitos procuram igrejas que pregam aquilo que eles querem ouvir. Porque uma palavra séria e forte, que transforma, muitas vezes ela é incômoda. Ela mexe conosco. Ela abala as nossas estruturas. Mas ela te firma na verdade. Paulo escreveu em Romanos 12, 2... Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus me deu uma experiência essa semana muito interessante. Eu não vou entrar muito em detalhe para não gastar muito tempo, mas eu estava querendo algo, né? E eu estava orando para que Deus me desse aquilo. E aí, num momento, eu tive uma lucidez. E falei, Pai, quer saber uma coisa? Não importa a minha vontade, que seja feita a sua. Eu queria isso aqui. Vamos pegar como exemplo. Vamos dizer que eu quisesse isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, Pai. Aí depois eu falei, não, Senhor, esquece a minha vontade. Seja feita a tua vontade. O Senhor me dê quando o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, mas seja a sua vontade, não a minha. Em pouco tempo, Deus me deu algo assim. Foi algo simples, alguma coisa simples. Uma experiência, mas trouxe um significado muito grande. A lição dessa experiência foi muito maior que a experiência em si. Né? Porque eu pude ver que muitas vezes estava orando errado. Muitas vezes a gente quer uma coisa e quer que aquilo aconteça da forma tal, Senhor, poxa, abençoa, Pai, que aconteça assim, assim, assado. E às vezes parece que a gente tem medo da vontade de Deus, porque pode ser que a vontade de Deus seja não. Mas ainda que seja não, vai ser para o seu benefício. Vai ser para o nosso bem. Mas Ele me mostrou isso, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, querido, nós não sabemos mesmo o que pedir. Nós achamos que aquilo é bom, que aquilo que nós queremos está ótimo. Mas Deus tem algo muito maior. Mas há um processo de aprendizado para chegar nessa bênção. Que se a gente aprende rápido, chega rápido. Como o pastor Stanley e o pastor Estevam falou aqui das 7.500 bênçãos que estão na palavra de Deus. Mas a gente precisa estar na posição correta que Deus deseja que estejamos, para que Ele nos abençoe. Deus não tem a obrigação de nos abençoar, mas Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Lá na oração do Pai Nosso,
Mateus 6, diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a minha vontade. É isso? Não, seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus. Essa tem que ser a nossa oração, queridos. Nós temos que amadurecer. Eu estou falando para vocês porque Deus já falou comigo a respeito disso. A gente tem que amadurecer na forma que nós oramos. A vontade de Deus é que possamos nos aproximar dEle, amando o Senhor de todo o nosso coração. Quando amamos uma pessoa, vamos pegar aqui para a gente entender a dimensão do que a gente está falando do amor de Deus. Vou pegar os homens aqui, os fortes. Não precisa falar não, porque vai ser um vexame, então deixa. A Silvia inventou como é que chama isso? Como é que chama isso, pastor Marcelo? O grito de guerra para as mulheres, né? Raul, lindas. Tá bom, deixa para lá, acabou a brincadeira. Quando nós, vou pegar os homens aqui. Imagina quando você viu a sua esposa pela primeira vez, né? Que você ficou, né? Se apaixonou por ela e tal. E aí, o que aconteceu? Você queria estar perto dela ou você queria estar longe? Perto. Você queria fazer as vontades dela ou não? Eu espero que isso seja até hoje, tá, irmãos? Por favor, hein? Você quer fazer a vontade dela, você quer estar perto dela, você quer ouvi-la, você quer dedicar tempo para estar com ela, você quer compreender os desejos dela, você compartilha seus sonhos com ela, sim ou não? Sim, a coisa está assim? Não, né? Vou ter uma conversa com as irmãs depois. Você quer estar próximo, você quer compartilhar aquilo que é importante para você com ela, os seus sonhos, por mais mirabolantes e que parecem malucos, mas você quer compartilhar e você quer estar junto. Esse é o amor. E é dessa forma que nós temos que nos relacionar com Deus. Se nós temos que amá-lo, como está lá em Deuteronômio 6,5, nós temos que amar ao Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento e querer compartilhar nossas coisas com Deus, falar com Ele, abrir nosso coração para Ele, colocar diante dEle os teus sonhos. Falar com Ele como você falaria com a sua esposa, como você falaria com o seu esposo. É ter esse coração aberto e ouvir Deus através da palavra. Abrir a palavra, falar: Pai, preciso ouvir. Quantas vezes eu fiz essa oração? Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso de uma resposta, Senhor. Eu preciso de saber se esse caminho que eu estou andando é o caminho que o Senhor tem para mim mesmo. Eu não posso errar mais. Quando você está com 30 anos, você pode cometer alguns erros, mas quando você já está com 60 a mais, como diz a Clonice, 60 a mais, é bom que a gente não precisa dizer a idade certa, né? Você já não tem muito espaço para errar. Então parece que a gente se aproxima mais de Deus, porque: Senhor, eu não posso errar mais, me dá teu direcionamento. A gente aprende com a idade, queridos. Vocês são jovens, entendam isso. Se quiser aprender agora, é melhor ainda, né? Então, que você possa ter esse relacionamento com Deus, falar com Ele, como você fala com qualquer pessoa. Não com qualquer pessoa, claro. Como você fala com uma pessoa com quem você confia. Isso é relacionamento. Tem gente que fala: eu não tenho muito tempo para orar. Fala: ora no carro. Você não vai dirigindo para o seu trabalho, vai orando, vai falando com o Senhor. E é bom, aí você vai se excitando, é gostoso, traz paz. E você está ali, só não fecha os olhos quando estiver dirigindo. Mas ore ao Senhor. Se eu amo ao Senhor, eu irei desejar ardentemente viver a sua palavra. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra
Então, a primeira coisa é eu conhecer a vontade de Deus para a minha vida, lendo essa palavra. A segunda coisa, importantíssima, é eu praticar essa palavra. Não adianta só ler essa palavra. Tiago diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Quer dizer, se eu só ler a palavra, mas não a praticar, estou enganando a mim mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tem uma versão que eu gosto muito que fala, será muito abençoado naquilo que fizer. Naquilo que fizer. Então, se você quer ter a chave da bênção, que é o título dessa mensagem, você quer ser abençoado, sim ou não? Sim, amém. Eu também quero. Tem uma chave para a gente praticar. O que é? Qual o segredo? Observar a palavra de Deus. Como é que eu observo? Tem que ler, obviamente. Ler a palavra. E perseverar na prática daquilo que a palavra está me dizendo. Então eu vou lendo a palavra e eu vou praticando aquilo na minha vida, é passo a passo. Não estou dizendo para você ler toda a Bíblia e agora praticar tudo de uma vez só, é passo a passo. Nós vamos crescendo, nós vamos nos aprimorando. Cada dia a gente vai avançando. E a gente vai lendo e Deus vai falando conosco. E aí o Espírito vai mostrando a você áreas que precisam de ajuste. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. O próprio Espírito Santo vai te orientando, porque você está na palavra, de repente você está lendo um texto e você para, e aquele versículo fala poderosamente com você, te sacode, e você fala, meu Deus, me perdoa, estou errando nisso. Estou errando no cuidado com a minha família, estou errando no cuidado com a minha esposa. Preciso fazer o meu trabalho de uma maneira mais eficaz, preciso melhorar nisso, melhorar daquilo. Deus vai trabalhando em você, mas nós precisamos fazer a nossa parte, como o pastor Stanley falou de manhã. Há uma parte que é nossa, que nós temos que fazer. Deus não vai mandar um anjo fazer por você, porque é minha e sua responsabilidade fazer. E qual é a nossa responsabilidade? Nos dedicarmos a estudar a palavra de Deus. Entender que Ele fala conosco através da sua palavra. Tem muitas pessoas que saem por aí atrás de profeta, e muitas vezes encontram falsos profetas, infelizmente. Sendo que está aqui a palavra de Deus. Abra essa palavra e Deus vai falar com você. João 14,15 diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus está falando isso. Vocês me amam? Sim, Senhor, nós te amamos. Obedeça aquilo que eu estou falando. Obedeça os meus mandamentos. João 14,21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. 1 João 5, 3 e 5. Porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. João escreveu isso. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mateus 22, 35 e 39, há uma passagem aqui, que Jesus estava no meio do povo falando e tal, e um dos peritos da lei, tentando colocar Jesus à prova, fez uma pergunta a ele, falou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E só para a gente entender um pouquinho esse contexto histórico, na época de Jesus, existiam vários grupos religiosos. Os principais eram fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus tinham foco na realeza,
Ou seja, para eles o Messias que viria seria um rei. E eles também tinham uma visão espiritual disso. Seria um rei que vinha para libertar Israel, não só de uma forma física, mas também de uma forma espiritual. Possivelmente este homem era um fariseu, mas não dá para a gente dizer com certeza. Existiam também os saduceus. Os saduceus tinham uma visão totalmente política. Eles achavam que o Messias teria muito poder, autoridade e status, e iria restaurar a independência de Israel de Roma. Os essênios viviam em comunidades separadas. O foco era buscar uma vida de pureza espiritual. A expectativa sobre o Messias era de um líder espiritual que iria trazer libertação ao povo. Esperavam que o Messias instituísse uma era de paz, de justiça e iria tirar toda a corrupção religiosa. Os zelotes eram um grupo militante, buscavam a libertação de Israel do Império Romano. Viam o Messias como um líder guerreiro que viria para libertar Israel do domínio de Roma, à força. Então, eram vários grupos religiosos que existiam naquela época. Esse homem, com o objetivo de testar Jesus, eles estavam sempre ali tentando testar Jesus para ver se Jesus realmente era um Messias. E aí Jesus respondeu para ele, qual é o maior mandamento. A resposta de Jesus foi: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus estava citando aqui Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 6. Bom, o Senhor está falando aqui, o maior mandamento é amar a Deus com toda a nossa força, entendimento e com todo o nosso coração. E o segundo, semelhante a este, ou seja, está em mesmo nível de igualdade, é amar o meu irmão da mesma forma que eu amo a mim mesmo. É interessante, porque quando a gente lê a palavra mandamento, no português, ela parece uma palavra assim, meio, mandamento, é algo mandatório, Mandamento, sou obrigado a cumprir, não quero, mas sou obrigado, Tem essa coisa mais assim, legalista, Mandamento e tal. Em hebraico, a palavra mandamento chama mitzvah, e ela não tem um sentido legalista. Ela é uma palavra cuja raiz dessa palavra é a palavra savitá, que significa conexão. Então significa o quê? Cumprir mandamentos é estar em conexão com o Eterno. Então, obedecer os mandamentos do Senhor significa estar em conexão com o meu Deus. Estar em conexão com o Todo-Poderoso. Seguir a palavra de Deus, ler e a cada dia procurar pôr em prática na minha vida isso, é estabelecer uma conexão direta com Deus. Isso é mandamento. Conexão com o Senhor. Se eu quero estar conectado com Deus, eu tenho que estar dentro dessa palavra. Essa palavra é bênção. Isso aqui é direcionamento. Como diz o salmista, é luz para os meus pés, luz para o meu caminho. É essa palavra. Todas as respostas que você precisa estão nessa palavra. Tudo o que você precisa está aqui. Essa palavra vai te levar a uma conexão com o Eterno. Quanto mais você se dedicar a ler essa palavra e obedecer essa palavra e procurar praticar essa palavra, mais conectado com o Deus eterno você vai estar. E quanto mais conectado com Ele nós estamos, mais distantes das coisas que nos afastam dele nós também estamos. O grande problema da atualidade é que o inimigo tem colocado muitas distrações. Você fica facilmente 1, 2, 3 horas em redes sociais, mas não consegue ficar 10 minutos lendo a palavra de Deus. E o grande problema das redes sociais, e essa coisa que você vai passando os vídeos com o dedinho, é que isso vicia. É como uma droga, isso atinge o nosso cérebro, inunda o nosso cérebro de dopamina, da mesma forma que um viciado
É, tem uma descarga de dopamina quando você fica muito tempo conectado nas redes sociais. Também é uma descarga de dopamina e coisas piores ainda, porque também tem, quando você está muito ligado em redes sociais, você começa a comparar a sua vida com o outro. Você começa, a pessoa vai comer, hoje em dia você chegava no restaurante, você sentava, o prato vinha bonitão, o que você fazia? Você dava graças ao Senhor e comia. Hoje em dia as pessoas... O prato nem precisa estar bom, ele tem que estar instagramável, bonito. Tirar, botar na rede social. Qualquer coisa, a pessoa viaja, não curte mais nada, gente, é só foto. Tem gente que já morreu porque ficou num penhasco lá com uma câmera e tal, aí veio uma onda, levou o cara morreu. Porque ninguém aproveita mais o estar juntos. Eu não sei, mas eu vejo muito isso. Você vai no restaurante, está todo mundo assim, ó. O homem, a mulher e os filhos, cada um no seu celular. Isso é terrível. As pessoas estão se desconectando. Depois os filhos crescem. Aí os pais, meu filho não me liga. Meu filho não se importa comigo. É claro, não criou conexão com ele quando era pequeno. Então, cuidado. Eu não sou contra que você tenha seu smartphone, tenha suas redes sociais, mas cuidado com isso. Coloque limites para você mesmo e para sua família. Tantos minutos. O mesmo tempo que você gasta na rede social, faz um propósito. O mesmo tempo que você gastar na rede social, não estou falando mais, estou falando o mesmo. Você gasta lendo a palavra. Ah, vou ficar 1 hora no Instagram. Legal. 1 hora você vai ler a palavra. Essa palavra liberta. Há uma história de um rapaz que chegou para um amigo meu, que é rabino, messiânico. E esse rapaz chegou para ele e falou: rabino, eu tenho um problema muito sério com masturbação. E eu não consigo parar com isso. Aí ele falou para ele assim, esse rapaz era crente. Falou, faz o seguinte, tudo bem, não precisa parar. Ah, não? Não. Mas você vai fazer uma coisa. O quê? Toda vez que você sentir o desejo, antes de você praticar o ato, leia um salmo. Aí ele ficou olhando para ele e falou, mas aí não vai dar certo. Não, eu não estou te proibindo. Eu estou te falando, toda vez que veio o start, vou fazer, leia um salmo. Aí você está autorizado por mim. Você lê o salmo, depois você pode ir. Aí ele falou, não, mas eu já estou vendo que assim eu não vou. Pois é, então faz isso. Aí ele fez e se libertou rapidamente. Então, uma dica que fica para você também, independente do problema que você tem. Então, faça um propósito com Deus, querido, porque senão as coisas não vão mudar, não. Se a gente continuar substituindo o tempo de Deus por redes sociais ou por qualquer outra coisa que te afasta da presença do Eterno, não vai ter conexão. Agora, minha pergunta para você é o seguinte, você vai passar a eternidade aonde? Com Deus? Ou com o chifrudo? Se for com Deus, tenha conexão com o Eterno. Eu vou passar a eternidade com Deus, mas aqui no mundo está abraçado com Satanás. Está fora de contexto esse negócio. Não é nem inteligente isso. Agora, a sua vida vale uma eternidade. Nós vamos viver aqui um tempo, 120 anos, se Jesus não vier antes, máximo, né? E o resto? E os outros milhões e milhões de anos? Onde você vai passar? Ou onde você quer passar? Eu quero ir para o céu. Então, estabeleça a conexão com o Eterno. E eu estabeleço conexão com Ele como? Lendo a palavra, praticando, orando, estando com Ele. Então, se você precisa e gosta de estar nas redes sociais, tudo bem. Mas estabeleça um limite.
Nós falamos aqui sobre os principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, correto? Vamos para Tiago 2, 15, 18, diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé através das obras. Queridos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos denota uma ação. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Nós somos chamados por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. E também Deus nos deu sentimentos e sensibilidade para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar seu irmão. Se você sabe que tem uma pessoa passando por necessidade, principalmente, não apenas, mas principalmente, se for um doméstico da fé, como diz Paulo, nós temos a obrigação de ajudar essa pessoa naquilo que nós podemos, de acordo com as nossas posses. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está na palavra de Deus. Então nós temos que ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar as vidas. Vocês estão entendendo isso? Abençoar a vida. Você e eu, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar as vidas. Que o Senhor possa nos dar graça para que a gente seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Às vezes não é só questão financeira. Às vezes a pessoa precisa de uma oração, às vezes precisa de um abraço, às vezes precisa de um bom dia, às vezes precisa do seu sorriso e às vezes precisa do seu dinheiro também. Então que a gente tenha essa consciência de que nós não podemos estar alegres vendo um irmão em necessidade. Se você sabe que há uma necessidade, se prontifique e ajude. Isso vai ser bênção para a sua vida, como tem sido bênção na minha vida também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que Deus nos dê sabedoria e discernimento para que possamos definir nossas prioridades. No nosso dia a dia, definir nossas prioridades. Porque se você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é acessar as redes sociais, então as redes sociais se tornaram um ídolo na sua vida. E isso chama-se idolatria, algo que Deus odeia. Se você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é agradecer a Deus por mais um dia, pela sua vida, pela sua família, então Deus é prioridade na sua vida. Que possamos estabelecer prioridades na nossa vida. Que Deus seja o único Deus verdadeiro em nossas vidas. E que a gente tenha essa consciência de que fomos chamados com um propósito. Fomos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra, para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença. Deus quer nos usar, a cada um de nós, queridos, para fazer a diferença. Não é para você ficar sentado no banco, se lamentando das suas situações. As suas situações, sejam elas quais forem, Deus está no controle. Eu vi a filhinha do Jairo Kimura aqui, brincando, na sua inocência de criança, e eu senti no meu coração, comecei a lembrar disso, falei, ela não está preocupada com nada, ela não está preocupada com o que vai ter para comer, se vai ter mamadeira, se vai ter fralda, ela não está preocupada, os pais estão ali, ela sabe que eles vão prover. Nós temos que ser assim com Deus.
Eu sei que nós passamos por dificuldades. Eu sei que, às vezes, passamos por desertos. Mas nós temos que ter essa consciência de uma criança. O meu pai não vai deixar faltar. Eu posso estar num deserto, mas Ele é aquele que supre o maná no deserto. Ele é aquele que faz tirar a água da rocha. Ele sustentou o povo no deserto, as roupas não envelheciam, os calçados não rasgavam, cresciam junto com o pé. Esse é o nosso Deus, aquele que é fiel e verdadeiro e que não vai deixar faltar nada para você. Deus é o teu provedor. Tenha essa consciência. Busque mais a presença dEle. Se aplique no conhecimento da palavra. Se aplique em praticar a palavra, passo a passo, dia a dia. E você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida, queridos. Você vai estar mais conectado com o eterno. Quando você está firmado na rocha, nada te abala. Como foi cantado aqui, nada te abala. Porque você está firmado na rocha. Você não está firmado nas conjecções do mundo. Você não está firmado em planos do governo, você não está firmado em leis, em projetos de leis, você está firmado em Jesus, que é a rocha, e nessa rocha, você firmado nela, nada te abala, nada te abala. Você pode estar passando por um deserto, mas deserto é temporário. Deserto não é lugar, não é a terra prometida, não é lugar de moradia. Deserto é temporário. Deus vai te fazer chegar lá. Esse deserto vai passar, você vai aprender muita coisa nesse deserto. E você vai chegar seguro do outro lado. Porque esse é o nosso Deus, porque Ele te ama acima de todas as coisas. Quando Deus permite algo assim, quando Deus permite um deserto na sua vida, é porque algo Ele quer te ensinar. Aprenda. Mude situações da sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai honrar isso.